Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite, programa Brasil Nordeste chegando aí na sua telinha e eu já quero agradecer a sua companhia. Hoje, terça-feira, dia 4 de maio de 2021, o tempo tá voando, é o Dia Nacional de Combate à Asma. O Dia Mundial da Asma acontece sempre na primeira terça-feira de maio desde 1998. Tem como objetivo melhorar a prevenção da doença e o nível de conscientização da população. Responsável pela quarta causa de internação no Brasil e pela morte de 2.000 pessoas por ano, a asma é definida como uma obstrução brônquica, geralmente ocasionada por um processo inflamatório. A asma pode ser alérgica ou não alérgica. A gente precisa se cuidar. Eu tenho 2 casos na família de gente que tem asma e realmente é uma doença que precisa estar bem atento, principalmente nessa época de pandemia, né? A preocupação aumenta ainda mais para quem tem problemas respiratórios. Vamos então aos nossos destaques de hoje. Os ex-ministros da Saúde Mandetta e Nelson Teich foram os primeiros a prestar depoimento na CPI da Covid-19. Pesquisa mostra que pessoas que tiveram a forma grave da Covid-19 ainda têm anticorpos 1 ano depois de ter a doença. Justiça bloqueia mais de R$100 mil do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O jornalista Sandro de Moura vai fazer uma análise importante sobre esses assuntos. Justiça determina que o governo federal envie 49 mil doses de Coronavac ao Ceará. Essas e outras notícias a partir de agora. Começamos a edição de hoje chamando a nossa assistente de mídias sociais, que já começa falando então sobre uma determinação da Justiça que determinou ao governo federal que envie 49 mil doses da vacina Coronavac ao estado do Ceará. Natânia, boa noite. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. A Justiça Federal determinou que o governo do Ceará receba do governo federal 49 mil doses adicionais da vacina, tendo por multa R$100 mil por dia de atraso. As doses de Coronavac serão para vacinar o público que está com a segunda dose atrasada no estado devido à falta de imunizante. A decisão ocorre após uma ação civil pública ingressada por vários órgãos. No sábado 1º, o governo do Ceará, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e da União ingressaram com ação contra o governo federal para garantir a vacinação da segunda dose de Coronavac, que foi interrompida em alguns municípios do estado. A ação pede 58 mil doses. Pelo menos 13 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza, estavam sem estoque suficiente da vacina Coronavac para realizar a aplicação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Neste fim de semana, a campanha de vacinação continuou, contudo, apenas com a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca em idosos e profissionais da segurança. E delegacia virtual soma mais de 23 mil registros em 4 meses, isso no Rio Grande do Norte. Disponível desde o final de 2020, a nova delegacia virtual da Polícia Civil, que permite a realização de boletins de ocorrência pela internet 24 horas por dia, teve mais de 23 mil registros, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira 3. De acordo com a pasta, no período entre 21 de dezembro de 2020 e 22 de abril de 2021, foram analisados 23.128 boletins, sendo 21.536 aprovados. Do total, o tipo de ocorrência que apresentou maior índice foi a de perda e extravio de documento, com 10.416 boletins registrados, o que representa mais de 45% do número total de registros no site. Em seguida, as ocorrências de estelionato, furto, roubo e acidente de trânsito sem vítima tiveram os maiores números. A delegacia virtual possibilita a comunicação de ocorrências de menor potencial ofensivo.
A Natânia Mello segue com a gente, agora ela vai falar sobre mais uma determinação da Justiça, só que dessa vez no estado do Piauí. O juiz Anderson Antônio Brito Nogueira determinou que a Prefeitura de Teresina forneça transporte público gratuito, exclusivo e adequado a pessoas com transtorno do espectro autista. A informação foi divulgada nesta segunda-feira 3. A decisão se baseou na ação civil pública impetrada pela promotora Miriam Lago, do Ministério Público do Piauí, após manifestação da Associação de Amigos do Autista sobre a necessidade de cumprimento da Lei Federal nº 12.764, que dá garantias à pessoa autista para acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Na decisão, o juiz Anderson Nogueira destacou que a Prefeitura de Teresina precisa criar maneiras de garantir o acesso ao transporte e ao atendimento especializado para os autistas. O juiz determinou que seja fornecido pela Prefeitura o transporte público exclusivo e adequado aos portadores do transtorno de espectro autista, de porta em porta, no trajeto de suas residências até a sede da Associação de Amigos do Autista, dentro do perímetro do município de Teresina. Obrigada, Natânia. Até já no Giro dos Governadores. Agora eu vou chamar o jornalista Marcelo Jorge. E olha, ele traz uma notícia que não é nada boa, viu? Infelizmente. Olha, Pernambuco é o único estado com alta em mortes confirmadas. O estado também registra o maior número de pessoas internadas em UTIs. Isso desde o início da pandemia. Infelizmente, essa notícia realmente entristece, né, Marcelo? Boa noite para você. Olá, boa noite Camila Castro, boa noite Sandro de Moura, boa noite equipe Brasil Nordeste, aí na TV Com Brasil, assistido aí por todo o país. Olha, os números do Covid no estado de Pernambuco ainda não são nada animadores. Pernambuco é o único estado com alta em mortes confirmadas e registra o maior número de doentes em UTIs desde o início da pandemia. Para se ter uma ideia, Camila, no sábado, dia 1º e no domingo, dia 2, o estado chegou a essa tendência de alta nos óbitos. Pernambuco atingiu 80 mortes confirmadas por dia na média móvel usada para analisar os dados da Covid em intervalos de 2 semanas. A Rede Pública de Saúde de Pernambuco registrou no sábado, 1º, e no domingo, dia 2, o maior número de doentes em leitos de UTI para a Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. No fim de semana, o estado era o único no país a ter tendência de alta na média móvel de confirmações de mortes, apesar de não ser a unidade da federação com o maior número de óbitos do Brasil. Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa, da Secretaria Estadual de Saúde, CSPE, e da Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, Pernambuco. O estado chegou a essa tendência de alta nos óbitos ao atingir 80 mortes confirmadas por dia. Esse dado consta na média móvel, usada para analisar os dados da Covid-19 em intervalos de 2 semanas. Isso diz respeito, Camila, a mortes por Covid-19 que podem ter acontecido antes, mas foram confirmadas em abril. Já o alto índice de internação em leitos de UTIs na rede pública foi motivado pelo número de pessoas que desenvolveram síndrome respiratória aguda grave. No sábado, no dia 1º de maio, houve um recorde de internados em UTIs de toda a pandemia, com 1.596 doentes nesses leitos. Os profissionais de saúde, não poderia ser diferente, estão exaustos e estão tratando pacientes jovens, e não tinham comorbidades. Esses jovens estavam fora do perfil que era considerado de risco. Segundo alguns profissionais, a partir de agora estão lidando com famílias e com a aflição de pacientes. Os profissionais estão deixando as suas próprias famílias para cuidar do próximo e estão cansados. Precisam de ajuda. Alguns estão pedindo socorro, pedindo, por favor, que entendam que a pandemia não acabou. E isso também é um desabafo dos profissionais de saúde que estão cuidando de pessoas em Pernambuco. Em abril deste ano, 1.241 morreram de Covid-19 em Pernambuco. No mesmo mês do ano passado, faleceram 1.101 pessoas. Isso significa 13% a menos que no mês que acaba de terminar. O índice chama a atenção das autoridades de saúde, já que no ano passado ainda não era obrigatório o uso de máscaras, como agora. Além disso, os profissionais de saúde não conheciam os recursos para tratar os pacientes de Covid-19 disponíveis hoje e também não havia vacina. Vamos torcer para que a ciência possa descobrir aí, através inicialmente, claro, da vacina, mas quem sabe no futuro de um medicamento para acabar com esse terrível mal que está levando amigos,
conhecidos, famosos ou não famosos. Lamentamos aí pelo falecimento de alguém ligado à nossa querida Rita Brandão, que hoje não está participando do nosso giro de notícias, em virtude disso, está dando apoio à família enlutada e a todos que nesse país e no mundo vêm perdendo parentes para o Covid. Eu repito, o governo federal vem enviando dinheiro, enviando ajuda através de vacinas para que os municípios e estados possam estar aí implementando a sua política local, né? E que seja uma política de ação social, uma política pública e não uma política partidária para conter a disseminação do Covid-19. De Pernambuco para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo. Bom, o Marcelo mostrou aí, né, que Pernambuco está passando por esse momento difícil, só que existe também o outro lado da moeda. Quer ver só? O Brasil tem cerca de 90 cidades sem registros de óbitos por causa da Covid-19. Eu vou chamar o jornalista Sandro de Moura, que vai fazer uma análise sobre este assunto. Sandro, boa noite para você. Olá, Camila, boa noite a todos. Exatamente, Camila, o estado de Pernambuco vem enfrentando uma situação difícil e não é de agora. Desde o início da pandemia que a gente vem acompanhando esse estado, assim como os outros estados da região Nordeste. Eu estive pessoalmente na região de Toritama, de Santa Cruz do Capibaribe, ali próximo a Caruaru, e a gente pôde observar que o governo do estado estava perdido, né? Fechou todas as fábricas têxtil que tem naquela região, que poderia ter produzido máscara para atender a população. Nós falamos disso, falamos inclusive com o secretário de Estado a respeito desse aproveitamento que poderia ser feito do polo têxtil para produzir máscaras para produzir a população. E ele disse que o governo estava vendo como fazer, como absorver essa produção, até para gerar algum recurso para os empresários que tiveram que fechar suas portas de uma hora para outra, mas isso não foi feito. Foram importar máscara da China, não sei de onde, deixando o Estado numa situação difícil. Além disso, muitas denúncias de corrupção no Estado, bem como na capital, em Recife, onde a Polícia Federal toda hora batendo na porta de prefeito. Outras cidades do interior de Pernambuco que não têm até hoje a menor estrutura para atender os seus munícipes, somando tudo isso a uma política ideológica de enfrentamento do governo socialista ao presidente da República, óbvio, não poderia trazer um resultado diferente para o estado de Pernambuco, infelizmente. Agora, felizmente, como você colocou na sua fala, Camila, outras cidades, né? Felizmente, algumas cidades. Inclusive, a Folha fez uma matéria muito interessante mostrando que algumas cidades brasileiras tiveram o benefício de não serem afetadas pela Covid-19. E quando você vai olhar, é exatamente aquilo que é na direção oposta do que as capitais estão fazendo. São pessoas que vivem num espaço muito mais livre, respirando o ar, pegando sol, trabalhando nas suas atividades laborais rural, e essas pessoas, por conta de ter esse distanciamento natural, mas ao mesmo tempo aproveitar e trabalhar, produzir, manter sua mente ativa, ocupada, tomar banho de sol, tudo isso, não ter que passar pelo descaso do transporte público, de ter que pegar ônibus lotado, metrô, para ir trabalhar, tudo isso, óbvio, beneficia as pessoas que estão nessas cidades menores, que ao contrário também do que foi falado, que precisava de respiradores, de um aparato muito maior, está provado, nas cidades pequenas não tem esse aparato e as pessoas não tiveram esse nível de contágio. Então é importante rever tudo isso, é importante que os prefeitos de capitais de cidades maiores aprendam com essas cidades pequenas, no sentido de deixar a população tomar sol, no sentido de deixar a população trabalhar, manter a sua mente ocupada, porque isso sim, Camila, ajuda a se proteger do Covid-19. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais dentro da nossa programação a respeito de outros temas que você vai trazer para a gente aqui no programa de hoje. Até já! Obrigada, Sandro. Até já, viu? A gente se encontra, então,
já já no próximo bloco, porque agora a gente faz uma pausa para o intervalo comercial. É rapidinho. Só lembrando, viu? Nosso telefone está aparecendo aqui na sua tela. Mande mensagem para a gente. Será um prazer conversar com você. Voltamos já já. Estamos de volta e olha, agora para falar de uma pesquisa muito interessante que foi publicada essa semana, ontem, por uma universidade dos Estados Unidos. Olha só, a pesquisa mostra que pessoas que tiveram forma grave da Covid-19 ainda têm anticorpos um ano depois de ter tido a doença. Interessante, né? Veja só. Segundo um estudo feito por uma universidade dos Estados Unidos, os anticorpos neutralizantes contra a Covid-19 foram identificados em amostras de pacientes um ano após contraírem a doença. O estudo foi publicado como pré-print, ou seja, que é uma versão preliminar do trabalho, ainda sem previsão de outros especialistas da área. A pesquisa também contou com a participação de 11 instituições militares de pesquisa em ciências médicas. E olha, entre as conclusões, a pesquisa ainda aponta que a presença de anticorpos está associada à gravidade da doença e pode ter relação com a idade do paciente. E para chegar a todos esses resultados, os médicos coletaram amostras de sangues de 250 voluntários que já tinham contraído a Covid-19. Do total, 192 pessoas tiveram a doença de forma leve ou moderada, sem a necessidade de hospitalização, e 58 tiveram a forma grave da doença e precisaram de internação. Ao final de um ano de pesquisa, 100% do grupo que havia sido hospitalizado ainda apresentava anticorpos neutralizantes, enquanto os que contraíram a doença em sua forma moderada desse percentual caiu para apenas 18%. E esses estudos continuam acontecendo para que a pesquisa avance e o resultado final seja publicado em breve. E a ciência sempre encontrando novidades em relação a Covid-19, né? Esses estudos realmente não param. Bom, vamos mudar de assunto porque agora nós vamos falar que a Justiça bloqueou mais de R$100 mil das contas do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, isso por causa de uma doação que foi feita ao município de Corrente, que fica no Piauí, onde o governador passou a sua infância. A Justiça do Distrito Federal determinou bloqueio de mais de R$100 mil das contas bancárias do governador Ibanez Rocha e outros 3 gestores no processo que apura possíveis irregularidades na adoção de equipamentos de proteção individual, os EPIs, ao município de Corrente, cidade onde o governador passou a infância. O repasse do material foi feito pelo governo durante a pandemia da Covid, em meio a reclamações de falta de equipamentos na rede pública da capital federal. O bloqueio foi determinado nas contas das seguintes autoridades: governador Ibanez Rocha, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, o ex-secretário de Saúde, Francisco Araújo, o prefeito de Corrente, Gleidson Mascarenhas. A decisão é liminar e, segundo a juíza Sandra Cristina Candeira de Lira, a medida pretende garantir o ressarcimento aos cofres públicos do DF, caso a doação seja considerada irregular pela Justiça. Eu vou chamar novamente o jornalista Sandro de Moura, porque ele vai falar sobre essa decisão da Justiça, que bloqueou os bens do governador do Distrito Federal. Sandro, eu gostaria de saber a sua opinião em relação, então, a essa decisão da Justiça. Camila, em relação a essa ação da Justiça bloquear os bens do governador do Distrito Federal, é importante saber o seguinte: o governador, quando resolveu fazer esse benefício à cidade de Corrente, no Piauí, ele consultou a Câmara Distrital? Ele consultou?
aos deputados distritais, ele perguntou se podia ser feito, foi autorizado, foi feito de forma legal, porque nós sabemos que alguns estados socorreram a outros. Fizemos isso para socorrer pacientes de Manaus, estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, acolheu pacientes de Manaus que não tinha lá os respiradores para... Tudo bem, é um momento de crise, é um momento de pandemia, é um momento de solidariedade. Agora, como que foi feito isso? Foi feito dentro da legalidade? Aliás, Camila, eu vou voltar no próximo bloco para falar sobre a CPI e nós gostaríamos de saber se a CPI vai apurar esse tipo de conduta. Os estados tinham carta branca para poder sair distribuindo do seu recurso para quem bem ele entendesse? Será que isso foi autorizado aos estados? Então vamos acompanhar, vamos ver o desdobramento de tudo isso e certamente a população brasiliense deve estar se perguntando: estava tudo bem aqui em Brasília para que o governador estivesse destinando parte daquilo dos insumos do Distrito Federal para outros estados? Óbvio que nós queremos que toda a região Nordeste, sobretudo uma região que nós defendemos aqui, o programa tem o nome da região, nós queremos a nossa região sendo protegida, sendo ajudada, sendo cooperada, mas queremos isso dentro da lei, porque cada governador é eleito para defender, para trabalhar pelo seu estado de forma legal. E é isso que nós esperamos também que a Justiça possa trazer às claras aqui no Distrito Federal. É isso, Camila. E é sobre a CPI da Covid-19 que o Sandro de Moura comenta agora. Sandro, é com você. Pois é, Camila, os trabalhos começaram na CPI do Senado Federal e, ao que tudo indica, o relator já tem uma opinião formada a respeito do presidente da República. Fica claro nas indagações do relator ao entrevistado de hoje, o ex-ministro Mandetta, quando ele vai se reportar ao ex-ministro, ele diz: olha, nós já sabemos que o presidente da República era contra a política que o senhor fazia de distanciamento, mas eu queria saber do senhor, o presidente mandou o senhor fazer? Ou seja, o relator quer apenas um sim para incriminar o presidente da República. Na mesma direção foi o vice-presidente da CPI, o senador Randolph, do Amapá, que também, na sua fala ao ex-ministro Mandetta, começa dizendo: nós já sabemos da posição do presidente, que é contra a ciência, que é contra... Então, não dá para a gente entender o porquê do prosseguimento dessa CPI. Visto que relator da CPI já tem um juízo formado a respeito do presidente da República, é só encerrar os trabalhos. Convoca-se algumas testemunhas de acusação e atende-se o pleito do senador Renan Calheiros e da oposição. No mais, a gente deseja que a CPI se debruce sobre uma fala do Mandetta, onde ele mesmo atesta que governadores e prefeitos eram ouvidos, as ações eram distribuídas também a estes. O próprio Randolph faz menção de que o TSE, que o STF delegou a governadores e prefeitos atribuições para a gestão da Covid-19, então que a CPI avance nessa direção também, se é que ela vai permanecer, que deve, é investigar o que foi feito com os muitos recursos que foram distribuídos de forma autônoma para os governadores e prefeitos. Camila, vamos continuar acompanhando o que vai acontecer no Senado Federal e vamos manter os nossos telespectadores aqui informados a respeito desse assunto que é tão relevante. Volto com você aí nos estúdios. Com certeza foram análises muito importantes para a gente hoje. E olha só, amanhã tem novidade aqui no programa Brasil Nordeste. Teremos a participação do padre Luiz Jorge, ele que vem trazer uma mensagem de fé nesse tempo de caos para acalmar os nossos corações. Hora de abraçar as cidades aniversariantes. Joabotão de Guararapés, em Pernambuco. Estância, em Sergipe. E Glorinha, no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que foi destaque nas mídias sociais dos governadores. A Natânia fala da região Nordeste. Olá, vamos iniciar com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele publicou o seguinte comentário: hoje começa a funcionar a CPI da pandemia por decisão do Senado e do Supremo. O governo federal não quer a CPI,
Mas prevaleceu a diretriz emanada do importante preceito bíblico: e conhecereis a verdade vos libertará. Já o governador da Paraíba, João Azevedo, trouxe a informação de que a Paraíba será um dos primeiros estados a ter 100% de suas cidades cobertas pela tecnologia 4G. E para finalizarmos, o governador do Piauí, Wellington Dias, retuitou a informação de que o consórcio Nordeste continua fazendo pressão para adquirir 66 milhões de doses da Sputnik V, apesar da Anvisa não ter liberado a importação desta vacina. E reforçou que este imunizante é utilizado atualmente em mais de 62 países. Volto com vocês aí nos estúdios. Vamos ver agora o que os governadores da região do Centro-Oeste publicaram nas mídias sociais. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, informou: o Hospital de Campanha do Gama entrará em funcionamento na sexta-feira com 100 leitos de UCI. Os equipamentos já foram entregues e o pessoal já está contratado. A Secretaria de Saúde do DF fará apenas uma vistoria amanhã, na quarta-feira. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, publicou: quando assumiu o governo, uma das demandas mais frequentes no interior era a falta de estrutura de nossas estradas e pontes, que estavam caindo aos pedaços. Nós pegamos essa necessidade e transformamos em compromisso, que hoje se tornou realidade. Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul, disse: estamos investindo em capacitação de pessoal e equipamentos para que nossos bombeiros possam enfrentar em melhores condições os incêndios florestais, que na época de seca devastam as nossas florestas. Vamos agora ao De Olho na Rede. Vai deitar agora antes que eu soque a tua cara. Deixa eu mijar. Passe. Deixa eu mijar. Então vai fazer xixi e vai deitar agora. Deixa eu mijar. Vambora. Acabou a palhaçada. I swear if you call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. And if you call me, you know where I'm headed. Out the door. 시작. 오! 나이스! 오! 시작. 아! Molhou, corre pra cá, vem pra Display Center, que aqui você encontra assistência técnica especializada. There's a power in what you do. Now every other day I've been watching you. Tá, então esse foi o nosso De Olho na Rede, que é aquele momento que a gente oferece aqui para alegrar um pouco mais a sua noite, é sempre o nosso momento final, né? Mas hoje, a nossa colega, né, a nossa correspondente da Bahia, Rita Brandão, não participou aqui durante o nosso programa. Isso porque ela perdeu um grande amigo. Então, Rita, a nossa equipe, né, do programa Brasil Nordeste quer deixar um abraço para você e para a família do seu amigo que estão passando por esse momento difícil. Tem sido realmente uma época muito complicada, de muitas perdas. E fique, então, o nosso abraço, viu? Que Deus conforte, então, os corações de todos vocês. É isso, então, pessoal. Saúde para todo mundo. Boa noite. Até amanhã.